Com a paz de Jesus. Talvez vocês, curitibanos, não gostem tanto assim mais desse frio, mas eu estou amando e me despedindo bem dele. Em Goiás, está no mínimo o dobro do que a gente está tendo aqui nesta manhã. Quero agradecer de coração, mais uma vez, a igreja, por nos ter aqui, a mim, a minha esposa, por ter nos presenteado esses dias aqui para aproveitarmos e celebrarmos o aniversário da Cris. Ela que na sexta fez 21 anos. Eu disse ao pastor Ilquias, ano que vem, Deus permitindo, Cris e eu completaremos 25 anos de casados. E nesses 24 anos, essa é a primeira vez que a gente sai juntos assim, por tanto tempo, sem os filhos. Meu menino com 19 e minha menina com 17. Tem sido para nós um tempo muito gostoso, de coração. Quero agradecer aos irmãos por isso. Eu não sei, mas eu fiquei com a impressão de que o Flávio Bolsonaro estava tocando contrabaixo aqui nessa manhã. Cadê o Flávio Bolsonaro? Ô irmão, Deus te abençoe, irmão. Você nunca foi confundido, não? Já? Até mandei uma foto lá para a minha igreja, foi que eu estava na igreja do Bolsonaro nessa manhã. Pode nem brincar com essas coisas, pelo amor de Deus. Por falar nisso, domingo que vem nós estaremos todos indo às urnas. Vamos orar? Me permite, pastor, a gente orar? A gente orar por essa situação toda no país, as eleições que se aproximam. Quero, como pastor batista, orar pelo nosso presidente agora, que é o presidente pastor Ilquias Paim, presidente da nossa convenção, e que Deus continue te dando força, sabedoria, e parabéns aos irmãos por emprestá-lo por esse tempo para a nossa convenção. Nós trabalhamos em cooperação e é muito nobre da parte da igreja permitir que seu pastor empreenda, invista tanto tempo nesse trabalho denominacional tão necessário, não é? Então eu quero aproveitar e quero orar pelo pastor Ilquias, louvar a Deus pela vida e a visão desta igreja, de emprestá-lo para esta empreitada. E vamos orar pedindo que o Senhor abençoe nosso país e que no próximo domingo o povo brasileiro tenha a direção do próprio Deus para nós escolhermos nossos próximos líderes. Se você não se importa, se não te constrange, se você pode, eu peço que você se ajoelhe. Vamos interceder de joelhos diante de Deus. Deus querido, nos curvamos diante do Senhor, corpo e espírito. Nesta atitude aqui, agora, nesta manhã, como igreja reunida, nós declaramos que nos submetemos ao Senhor. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Deus. Nós estamos diante do Senhor certos de que nada, absolutamente coisa alguma, acontece sem teus decretos, tuas permissões, teus planos. Queremos pedir, meu Pai, por esta nação dividida, polarizada, por esta nação alimentada pelo ódio, pela raiva, sem se dar conta, inclusive entre evangélicos, de que o maior risco é o de perecer. Não importa quem esteja no poder, o maior risco de qualquer um de nós é o de perecer. Dê consciência à igreja evangélica brasileira desta realidade. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor
abençoe o povo brasileiro indo às urnas domingo que vem. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com discernimento. Que o Senhor nos ajude a votar com a consciência cativa a palavra do Senhor. Abençoe a nossa pátria, como nós desejamos ver esta pátria ganhada para Cristo. Como nós desejamos ver este povo servindo ao Rei Jesus. Também nos unimos em oração para suplicar pela vida do pastor Ilquias e cada membro da diretoria e do conselho da Convenção Batista Brasileira. Revista teus servos com integridade, com sabedoria. Abençoe, sobretudo, o pastor Ilquias que nos representa. Quanta coisa já tem caído sobre ele, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor possa nutri-lo com fé, esperança e amor. Preservar sua saúde, preservar sua integridade. Continue dando a ele pensamentos e palavras de sabedoria. Agora nós vamos abrir tua palavra e nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos leve a pastos verdes e nos ensine pelas Escrituras. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Goiânia, reunida agora também em culto. Que o nome de Jesus seja exaltado lá, de fato em cada igreja batista desta nação, que agora, neste momento, declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abençoe o teu povo reunido. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Abra sua Bíblia em João 3,16. E nesta manhã eu quero falar com você sobre a exigência de fé. Esta é a terceira mensagem de uma série de 4 mensagens em João 3,16. Na primeira mensagem, sexta-feira à noite, nós vimos sobre o risco de perecer, para que todo o que nele crê não pereça. Na sexta-feira à noite, nós falamos da prova de amor de Deus, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para quê? E nesta manhã, eu quero falar da exigência de fé, para que todo o que nele crer. E hoje à noite, sobre a promessa de vida eterna. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vimos o risco de perecer, a prova de amor e agora a exigência de fé e hoje à noite a promessa de vida eterna. E quero encorajar você a convidar o maior número possível de amigos, sobretudo aqueles que não conhecem o Evangelho, para estar aqui hoje, para nós celebrarmos Jesus juntos e para que eles possam ouvir da promessa de vida eterna. João 3,16 é um texto maravilhoso, nós temos visto isso, ele vale a pena cada segundo investido no estudo, na meditação desse versículo. João 3,16 trata das questões principais da existência. Lembra de ontem à noite que nós falamos? Quais são as principais questões da existência? Você pode olhar para João 3,16 como colinha. Deus, amor, fé, eternidade. João 3,16 aborda isso. João 3,16 apresenta um resumo do Evangelho. Não temos tudo sobre o Evangelho em João 3,16, mas o que temos em João 3,16 é suficiente para nos contar qual é a boa notícia, qual é a boa nova do Evangelho,
e o fim do Evangelho, para que nós não pereçamos, para que nós tenhamos vida eterna. E não é só isso, João 3,16, ele conecta todas as grandes questões da vida com o Evangelho, de um modo que nos ensina a viver para a glória de Deus. E por isso a gente está chamando essa série de A Essência do Evangelho. Falamos do risco de perecer, nós aprendemos que o Evangelho nos ensina a viver e a morrer de modo corajoso, porque em Cristo não há condenação, não há maldição mais para os que estão em Cristo Jesus. A morte deixou de ser nossa inimiga, a morte se tornou de fato uma aliada. O cristão sabe que ainda que ele morra sofrendo, o cristão sabe, ele viverá eternamente em Cristo Jesus. Vimos que contra o risco de perecer sob a ira de Deus, há o projeto de Deus de nos salvar da ira de Deus através da morte e do castigo que o Filho de Deus sofreu no nosso lugar. Nós aprendemos que o amor de Deus, por meio do Filho de Deus, nos resgata da ira de Deus para nos levar de volta a Deus. Nós vimos que o amor de Deus comunica valor a nós, confere-nos estima, nos conforta com afetos de justiça. E aí, saciados com o amor de Deus, nós passamos a viver para servir, do mesmo modo como o próprio Deus nos serviu, quando Ele nos envia o que Ele tem de melhor, o próprio Filho, a si mesmo. A gente aprende com João 3,16 sobre o que é amor, como amar, qual é a nossa maior necessidade. É muito interessante isso. Nós vivemos numa época onde se fala tanto de necessidade do indivíduo. E João 3,16 nos diz qual é a grande necessidade que a gente tem. É a de não perecer sob a ira de Deus. João 3,16 nos mostra o que Deus nos dá, o que Deus tem para nós, Ele mesmo. E João 3,16 nos ensina a fazer o mesmo. Ensina o que é amor. A gente aprende com o iluminismo filosófico. Houve uma série de televisão na Rede Globo em 2016, Ligações Perigosas, que cunhou uma frase que diz assim: quem exerce o poder não ama. Se amar, perde o controle e o poder. Parece que é assim para quem está em liderança. Isso é iluminismo filosófico. Quem exerce o poder não ama. Se amar, perde o controle, perde o poder, dizem. Mas o cristianismo ensina que se não fosse o amor soberano de Deus, o mundo já teria sido destruído pelos descontroles do pecado. E se não fosse o amor praticado pelos cristãos, nós estaríamos vivendo em vão, incomodando sem sentido, porque por mais, meu povo, que a gente pregue com a língua dos anjos e dos homens, sem amor a gente parece um sino batendo sem sentido, só fazendo barulho. É o que está em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Eu preguei um sermão domingo passado na nossa igreja, a gente está estudando o livro de Atos nos domingos de manhã e olhando para a postura do apóstolo Paulo em Atenas, quando ele está lá pregando, e eu falei o seguinte, olhando para Paulo: a igreja evangélica brasileira, ela precisa aprender não apenas com a pregação apostólica do Novo Testamento. A gente tem que aprender não apenas como pregar, e devemos aprender como pregar, devemos redescobrir o Evangelho. Eu tenho dito isso, vocês ouviram dizer isso. Paulo já dizia isso, 1 Coríntios 15, vimos isso na primeira noite aqui. Então a gente tem que aprender não apenas com a pregação, com o conteúdo da pregação apostólica, mas nós temos que aprender também com a postura apostólica. A forma como Paulo se comportava quando perseguido, a forma como Paulo respondia aos seus opositores,
Você já parou para pensar que quando Paulo esteve preso, como é que ele se apresentava? Eu, Paulo, prisioneiro dos esquerdopatas, prisioneiro dos bolsominions. Eu, Paulo, prisioneiro daqueles judeus que não entendem o tanto que eu os amo. E aí ele poderia espumar a boca de raiva. Preso porque aqueles judeus me perseguem. Preso porque o judiciário de Roma está comprado. E estava. Você acha que o nosso é um problema? Meu Deus do céu. Olha como foi o julgamento de Cristo. É impressionante. Porque Paulo nunca disse: eu sou prisioneiro da injustiça do judiciário romano, insuflado pela maldade dessa corja de judeu que mandou Jesus para a cruz. Não é isso que Paulo fala. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. A postura apostólica. Falta isso entre nós. Outra coisa interessante, ele escreve aos Gálatas e ele diz assim: eu trago no corpo as marcas dos diáconos que sempre me perseguiram. É isso? Eu trago no corpo as marcas daquele conselho da igreja que sempre acabou comigo. Ele poderia dizer tudo isso. Trago no corpo as marcas da maldade dos judaizantes. Porque era isso. Trago no corpo as marcas da perseguição religiosa. Não. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Isso é uma postura apostólica. Falta isso à igreja. Aí a pergunta que eu te faço é: como é que Paulo aprendeu isso? Ele aprendeu isso com a mensagem do Evangelho. Ele aprendeu isso, por exemplo, com João 3,16. Quem prova do amor de Deus, aprende a viver amando como Deus nos amou. De que modo Jesus reagiu quando ele estava sendo crucificado pela maldade dos homens? Se houve injustiça nessa terra, e houve, e há, e sempre haverá até que o reino de Cristo seja definitivamente estabelecido, se há injustiça, se houve injustiça, foi a que Cristo padeceu na cruz. Ele de fato era inocente. E ele foi escrachado. E enquanto ele estava ali agonizando na cruz, e ainda assim sofrendo chacotas, vendo a própria mãe, a mãe que o gerara fisicamente falando, sofrendo. Imagina uma mãe ver um filho nas condições em que Maria estava vendo o seu próprio filho. E diante de tudo isso, qual é a reação de Jesus? Ele ora ao Pai, ele ora e diz: Deus, mande os anjos e queime esses romanos. Não, Deus, como é que ele ora? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. O meu povo, a igreja evangélica brasileira, não vai fazer nenhuma diferença xingando os outros como está fazendo. Tampouco apoiando candidatos em púlpitos. Não se trata disso. A nossa única bandeira é João 3,16. Não há outra bandeira. E você olha para João 3,16, você aprende o que é amar e o que é repartir amor e como repartir amor. É custoso, é doloroso. Como custou para Deus dar o próprio Filho para resgatar o mundo perverso. Não é para resgatar gente boa, não é para resgatar aqueles que a gente gosta apenas. Mas para você se apropriar do amor de Deus, você precisa de fé. Porque Deus tanto amou o mundo, ou amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer?
a exigência de fé. É sobre isso que eu quero falar. Em matéria de fé, gente, nós brasileiros nos achamos especialistas. E somos. Por exemplo, a agência de notícia Reuters divulgou isso em 2011, mostrando que o Brasil é um dos 3 países que mais acreditam em Deus. Sabe qual é o primeiro? A Indonésia, em 2011, segundo Reuters. O segundo, Turquia. O terceiro, o Brasil. O censo de 2010, portanto, 12 anos defasado, realizado pelo IBGE, apontou que entre católicos e evangélicos o Brasil tinha 86,8% dos brasileiros. Agora um parêntese. Olha que impressionante. Os batistas, pelo IBGE, representam cerca de 0,8% da população brasileira, 0,9%. A Assembleia de Deus, que é a maior denominação, ela é números pequenos. Minha memória é um pouco como a do pastor Ilquias, eu preciso de anotações. Mas não chega a 5%. Sabe qual é o número de desigrejados no Brasil? Gente que se diz evangélica, mas que não quer igreja. Chega a quase 9%. É da população brasileira. É uma loucura. Então, desses 22%, 25% que se declaram evangélicos no Brasil, milhares deles se diz evangélicos sem igreja. Mas isso é outra série de mensagens que a gente pode falar sobre isso, se os irmãos me convidarem de novo. Qual é o problema disso? Agora, é interessante que desses que se declaram acreditar em Deus, outro dado que eu quero te dar, do Data Popular. Data Popular. Junho de 2013. 84% dos jovens entre 18 e 30 anos declararam ter fé. 18 a 30. Desses 84%, 53% falaram que têm fé em si mesmos. É muito interessante isso. Apenas 31% desses jovens confessaram confiar o seu futuro nas mãos de Deus. Portanto, o brasileiro tem fé. Fé em si mesmo. Deus é a força que te dá força. Percebe? A gente vê isso até em alguns sermões evangélicos. O problema da autoestima e da fé do brasileiro. Então, o brasileiro, eu diria, com base nessas estatísticas e na prática, o brasileiro, ele é adepto da religião da autoestima. Essa é a grande religião do momento. Você pode observar, é a pregação da autoestima, da autoexaltação, da autopromoção. É a mensagem que ajuda você a continuar acreditando em você. Eles colocam o nome de Deus às vezes. O futuro que Deus tem para você. Mas isso você pode observar, na prática é como se fosse um acessório isso. Porque na verdade é a fé que eu tenho em construir o meu futuro. Sem fé, meu povo, é impossível agradar a Deus. E com essa mistura do que é fé, a gente precisa entender o que João 3,16 quer dizer para que todo que nele crer. Porque se a gente saísse pelo bairro, agora mesmo de manhã, fazendo uma pesquisa, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Eu duvido que nós não ouviríamos pelo menos de 90% das pessoas do bairro. Eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. A julgar pelas estatísticas, a vasta maioria vai dizer, acredito em Jesus. Mas se você perguntasse, tá, você acredita em Jesus, defina para mim, o que é fé?
O que é crer? Aí pronto, aí as pessoas iam se embananar. Então eu quero responder as 5 perguntas com você nesta manhã, para a gente entender o que João quer dizer com para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira pergunta que eu quero que a gente responda: basta ter fé? Segunda pergunta: por que alguns não têm fé? Terceira pergunta: o que é ter fé? Quarta pergunta: por que ter fé? Porque Deus requer de nós fé. Obrigado, meu irmão. E a última pergunta: como manter a fé? Vamos lá, vamos uma de cada vez. Basta ter fé. Existe um princípio de interpretação bíblica que é o seguinte: uma palavra que você identifica num livro, você tem que buscar ver onde no mesmo livro, geralmente, o autor a utiliza. Então, é importante a gente pegar o verbo crer, em João 3,16, e ver em que outros contextos João usou crer. Outra coisa, quais sinônimos João utilizou para falar do verbo crer. Porque quando você observa onde o verbo crer é usado por João no mesmo evangelho, ou quando você identifica quais são os sinônimos para crer que João utiliza no seu evangelho, no seu livro, você descobre, você consegue definir o que é crer. Um dado interessante, em Mateus, o verbo crer aparece, sabe quantas vezes? 11 vezes. Em Marcos, aparece 12 vezes o verbo crer. Em Lucas, 9 vezes. Sabe quantas vezes aparece o verbo crer em João? 90 vezes. Além disso, os sinônimos que João utiliza para crer são impressionantes. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar para vocês o que é crer e de que modo João utiliza esse verbo. A primeira coisa, João vai falar muito da aparência de fé. Por isso que em João você vai ver Jesus dizendo: meus discípulos e quem são verdadeiramente meus discípulos. Porque Jesus sabia, e você vai ver isso o tempo todo em João, no meio daquela massa toda que seguia ele, tinha os discípulos, a massa de discípulos que o seguia, e tinha os verdadeiramente discípulos. Ou seja, tinha gente convencida e tinha gente convertida, é o que a gente diz hoje. Né? Então, João ele relata que muitos podem, de fato, estar vivendo uma vida de aparência de fé. Deixa eu te mostrar um texto, João 2, abra comigo, João 2, 23. Olha como é arriscado, olha como é perigoso, gente. Isso aqui é uma lição enorme para aquela mãe, para aquele pai que está doido para ver o filho casando bem, a filha casando bem, aí diz assim: olha, fulano é muito bom, ele é um menino de fé. Presta atenção, João 2, 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Fé, muitos creram, por causa dos milagres. Um ponto interessante, em João, a palavra milagre, no grego é semeia, é sinal, porque para João, milagre aponta para a divindade de Jesus. Os milagres que foram selecionados por João e que estão no Evangelho de João é para comprovar que Jesus é Deus. Mas veja que João 2, 23 nos diz que muitos creram nele por causa dos sinais e ponto. Viram o poder dele para fazer milagre. Mas olha Jesus, imagina, verso 24. Muitos creram nele por causa dos sinais. Jesus, porém, não confiava neles.
Ele sabia que não era verdadeira fé. Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois Jesus conhecia a natureza humana. O que está acontecendo nesse texto? João está nos mostrando que o que muita gente chama de fé não é nada mais do que um encantamento com o poder de Jesus. Gente, igrejas estão inchadas de gente assim, encantadas com o poder de Jesus. Poder para curar, poder para te fazer prosperar, poder para te elevar a sua estima. Muita gente fazendo isso. Poder de Jesus. E João mostra, e Jesus diz, não me impressiona essa gente toda me seguindo, porque eu sei que eles só estão encantados com o meu poder. Jesus sabia que essa é um tipo de fé que é egoísta, supersticiosa, ocultista até, idólatra, nacionalista. Em muitos casos, judeus seguiam ele dizendo, pronto, chegou o Messias. Chegou aquele que vai endireitar Jerusalém e Israel, vai tirar-nos da mão dos romanos e nós vamos dominar o mundo. Eles viram esse poder, eles quiseram esse poder. Então muita gente encantada, impressionada com o poder. Gente que creu, diz João, creram nele. O mesmo verbo de João 3,16. Mas Jesus diz, não é do tipo de fé. E João quer que a gente perceba isso. João quer que a gente enxergue a seriedade desse negócio. João usa o verbo crer para dizer que de fora quem olha ia dizer é crente. Mas Jesus sabia que não era bem assim. Jesus não se impressionava. Outro texto, João 6,14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, que foi o da multiplicação de pães, etc. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou o povo, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. Olha a libertação política. E porque Jesus sabia que eles iam fazer isso, torná-lo um líder político, queria resgatá-los dos romanos, salvá-los dos romanos. Olha como aquele povo já pensava errado sobre salvação. Salvação para eles, como muitos hoje, não é salvação da ira de Deus, é salvação da esquerda, salvação da direita, salvação dos romanos, salvação dessa vida ruim. Nada novo debaixo do sol. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. E o que ele fez? Ele não viu isso como oportunidade para fazer a igreja crescer. Não, deixa vir. Aí a gente resolve no caminho. Não, ele faz o quê? De modo que se retirou sozinho para o monte. Se colocassem Jesus para liderar um movimento de crescimento de igreja, ele ia quebrar o negócio. Porque ele não queria multidão que o seguisse pelo motivo errado. Então João está nos mostrando a aparência de fé, que é apenas encantamento com poder. Encantamento com possibilidade. Esse tipo de crer que desagrada a Deus fica ainda mais evidente na vida dos irmãos de sangue de Jesus. Leia comigo João 7. Olha que interessante, João 7, de 1 a 4. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Jesus queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma.
Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas criam naquele poder de todo dele e sugerem, olha, vá fazer milagre público. Você vai arrumar seguidor. É o tipo de fé que alguns têm, mas é um tipo de fé só para os outros, para aparecer para os outros. Era esse tipo, o tipo de fé dos irmãos de Jesus. Então, nesse ponto da vida deles, os irmãos de Jesus criam pela aparência. Jesus é poderoso, Jesus faz milagre, os outros vêm, os outros seguem. Fé que não salva. Vai fazer milagre, vai produzir efeitos grandiosos. Multidão vai te seguir. A segunda coisa que eu quero ver com você, a primeira foi essa aparência de fé e como é fácil as pessoas crerem pelo motivo errado. Mesmo que em Jesus, porque veja, eles não estão crendo no poder de Beelzebul. Eles estão crendo no poder de quem? Jesus. O nome de Jesus é usado, o nome de Jesus é anunciado, o milagre vem de Jesus. Mas é uma aparência de fé. Gente, isso é muito sério. Segunda coisa, a distorção da fé. Além da aparência de fé, o Evangelho de João nos mostra um tipo de fé que, na verdade, é uma distorção. É a fé sem a palavra de Deus. Fé na fé, pensamento positivo travestido de fé. João 8,31, veja comigo, João 8,31, até o 38. Jesus disse aos judeus que creram nele, olha o verbo. Mas esses judeus não creram não. Mas João está dizendo, os judeus que creram nele, para você entender, olha, gente que se você olhasse para ele, você diria crente. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se, olha o se, permanecerem fiéis a meus mandamentos. Meus discípulos permanecem fiéis a meus mandamentos. A fé dos meus discípulos é fundamentada na palavra, a fé dos meus discípulos os faz praticar o que diz a palavra. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se vocês conhecerem a verdade, vocês que dizem crer em mim, se vocês praticarem a verdade libertará vocês. E eles ficam nervosos, eles ficam bravos com Jesus. Olha a resposta. Mas nós somos descendentes de Abraão, somos membros fundadores da igreja. Somos descendentes de Abraão, disseram-lhe. Nunca fomos escravos de ninguém. Que história é essa? Serão livres. O que você quer dizer, vocês serão libertos? Veja que eles estão nervosos. Esse é o tipo de crente que não gosta de confronto. Gente, ovelha, eu tenho aprendido o seguinte, pastor Ilquias, você já aprendeu isso há muito tempo, você está na estrada. Ano que vem faz 25 anos de ministério, eu tenho aprendido o seguinte, ovelha ouve. E mesmo que o pastor esteja errado, e a gente erra, elas arrazoam com a gente. Elas não chifram a gente. Pastor, mas pensa bem. Ovelhas ouvem a gente. Esses homens aqui diziam-se crentes em Jesus, mas quando Jesus começa a colocar a fé deles em xeque, para o bem deles, eles falam, como assim? Nós temos história, você é novo, quantos anos você tem? 30, 31, Jesus tinha isso, era um menino naquela cultura. Você apareceu de repente falando essas coisas todas, você é um piá, você é um moleque. E era para aquela cultura. E Jesus está tentando levá-los, libertá-los da lei que os escravizava, libertá-los do pecado que os escravizava. Não, mas eles se viam livres. Eles estão dizendo isso. Não, nós não precisamos disso não. Para que falar disso? Aí Jesus responde, verso 34, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é
membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar. Mas não há lugar em seu coração para a minha palavra. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês, que Jesus vai dizer, é o diabo. Meu Deus, imagina um pastor desse. Eu estou aqui tentando ensinar, mostrar a verdade, aquilo que eu vi quando estava com meu pai, mas vocês não ouvem, vocês seguem o pai de vocês são tudo filho do diabo. Fecha a Bíblia e sai. Jesus. Então João está dizendo para nós que a fé distorcida é aquela que se estriba em tradição, em tradicionalismo, em orgulho, em vaidade. Quando a palavra de Deus é trazida, não, eu sou batista. Como eu tenho ouvido isso? Eu sou batista. Mas olha para a Bíblia. Confere, porque naquilo que eu sou batista, que não confere com a Bíblia, eu tenho que tentar corrigir, porque qual que é a nossa única regra de fé e prática? Não é a nossa tradição, é a palavra de Deus. Tem lugares aí do Brasil, o pastor Ilquias viajando, já sabe disso, você chega e o pessoal pensa que ser batista é só porque você canta cantor cristão. Se entrasse gente dessas igrejas aqui, nesses dias, ia falar, vocês não são mais batistas, vocês não cantaram cantor cristão? Pelo menos não apareceu aqui 155 do cantor cristão. Para muitos batistas, a Bíblia é inspirada de Gênesis ao cantor cristão. Naquele tempo você tinha, cantor cristão pregado na Bíblia lá no final. Então não é a tradição que nos salva, não é porque a gente é batista, não é porque você vai na MCM, não é isso. O que te salva é Cristo, conforme o que a Bíblia diz. Então, se nós não nos voltarmos para a Bíblia de novo para ouvir os confrontos de Jesus, as correções de Jesus, a gente vai se tornar cada vez mais batistão e menos cristão. E isso é um perigo. Eu sou batista por convicção, por favor, não me entendam mal. Eu amo ser batista. Eu conheço a nossa história. Eu estou trabalhando agora num doutorado em que eu estou estudando a vida do grande batista Spurgeon, que era por convicção. Os pais dele eram da igreja independente da Inglaterra, ou seja, não eram anglicanos, e batizavam crianças por aspersão. E quando Spurgeon converteu, com 16 anos, ele entendeu que aquilo não era um modo bíblico. Ele procurou uma igreja batista e queria professar a fé e ser batizado. A mãe e o pai ficaram assim, achando que ele estava querendo usar o batismo como o modo de dizer, agora sim eu sou salvo, com medo dele acreditar que o que salvava era batismo. Aí ele escreve uma carta para os pais, pedindo permissão, olha a educação dele, deixa eu ser batizado e tal, e essa carta não chega a resposta, ele fica doido. Papai e mamãe estão bravos comigo, aí ele escreve de novo, até que a mãe responde. Olha, oramos, seu pai e tal, tudo bem, você pode ser batizado, mas seu pai está pedindo para você não confiar no batismo, não é o batismo que salva, aquela história que a gente sabe. E aí ela termina a carta dizendo mais ou menos assim, eu orei tanto para você converter, mas eu não pedi a Deus para você ser batista, algo mais ou menos assim. Aí ele responde com o humor que ele tinha. Ele escreve a carta de volta dizendo, mãe, Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então assim, eu sou batista por convicção. Mas sabe qual é a minha convicção? É que quanto mais eu estudo o Novo Testamento, mais eu vejo que nós batistas nos parecemos com o que está no Novo Testamento. Não é pelo que está no Jornal Batista, não é por causa da nossa história que vai batendo com o Novo Testamento. Então fé é isso, fé ela é fundamentada na palavra de Deus e ela não é só uma aparência de fé, não basta ter fé, João nos mostra isso, muitos creram, judeus creram, os irmãos de Jesus criam naquele momento, mas não criam nada.
Não basta ter fé. Então, é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Não basta você dizer que acredita em Jesus. Não basta você dizer que acredita no poder de Jesus. Não basta você dizer que Jesus é isso ou aquilo. Mas o que é crer? Calma, a gente vai chegar lá. A segunda pergunta é essa. A primeira é, basta ter fé? Resposta, não. Mesmo que tenha o nome de Jesus. Segunda pergunta, por que alguns não têm fé? Abre em João 5, deixa eu te mostrar por que alguns não têm fé. Do tipo de fé que salva, tá? Porque quando a gente fala por que não ter fé, mas a gente acabou de falar que muitos têm fé, que eles tinham fé. Estou falando do tipo de fé que salva. Por que alguns não têm fé que salva? João 5, 41 até o 44. Jesus diz assim, a aprovação de vocês, sua aprovação não vale nada para mim. Vocês me aclamarem não me torna mais, e vocês não me aclamarem não me torna menos. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Personalismo. Não é de admirar que não possam crer. Jesus está dizendo, por que alguns não creem? Ele está explicando aqui agora. Não é de admirar que vocês não possam crer, porque vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Vocês buscam a glória uns dos outros. Jesus está dizendo que o maior inimigo da fé salvadora é você buscar a aprovação dos homens, a glória dos homens. Muita gente não abre mão do que os outros pensam. Não abre mão dos elogios. Muita gente fica assim lá no fundo, mas se eu virar crente agora, o que vão pensar de mim? Se agarram à glória que vem dos homens. Se outros vierem no próprio nome, vocês vão seguir. Jesus está falando de filosofias. Quantos crentes de Platão? Quantos crentes de Aristóteles? Quantos crentes de filósofos e de ideologias? Quantos crentes de Karl Marx? Quantos crentes de pessoas que vêm no próprio nome? Multidões seguem essa gente. E Jesus diz, o problema é que para vocês me seguirem, vocês têm que tomar a sua cruz, negar a si mesmo. E vocês não querem isso. Porque vocês querem a glória dos homens. Vocês não querem a glória de Deus. E esse é o maior obstáculo, talvez, para você nesta manhã. É o medo do que vão pensar, é o medo do que vão achar. Por isso que o tempo todo a gente tenta pegar a fé, aquilo que a gente crê, e a gente tenta incrementar com o que dizem os homens, com o que diz a ciência, as descobertas. Gente, veja, o cristianismo não é contra a ciência, mas ele é contra o cienticismo. Se você pegar, por exemplo, Machado de Assis, naquele conto dele, O Alienista, aquele conto é uma crítica ao cientificismo. Ele está criticando toda a psiquiatria da época. A ideia de que a ciência é a salvação de todo mundo. E é impressionante que, como na pandemia, pegaram esse conto do Machado de Assis e inverteram. Porque o que de fato Assis criticava naquele conto, pode ler O Alienista. Ele não está criticando quem vai contra a ciência, no sentido cientificista. Ele está criticando aqueles que acham que a ciência é Deus, é a solução. Então, muita gente acha que para o cristianismo ter relevância, a gente tem que, de algum modo, acrescentar palavra de homens, ideia de homens, vincular o cristianismo e a fé com homens.
E Jesus diz, esse é o maior problema. Se outro vier no próprio nome, vocês vão seguir. Se alguém chegar dando uma receita, vocês vão seguir. Se alguém mostrar para vocês os passos para o sucesso, vocês vão seguir. Mas basta vir em meu nome e dizer, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. Vocês vão dizer não. Por quê? Porque vocês não querem se humilhar diante do rei. Vocês querem a glória dos homens. Gente, o cristianismo, ele corta na raiz a egolatria, o ego exacerbado. E é impressionante como muitas pessoas hoje têm anunciado um tipo de cristianismo e de Cristo que infla egos. Infla egos. E Jesus está dizendo, esse é o grande problema daqueles que se dizem crer, mas não creem, não são verdadeiramente discípulos, e esse é o grande problema para aqueles que não querem fé, eles não querem abrir mão da própria vida. Eles querem ganhar o mundo e não se dão conta de que vão perder a alma, vão perecer. O caminho largo leva à destruição, a porta larga leva à destruição. Construir sobre a areia, a casa cai. Por que alguns não creem? Porque eles amam a glória dos homens. Não querem negar a si mesmo, não querem tomar sua cruz, não querem seguir Jesus. E a terceira pergunta, o que é ter fé? Vamos buscar entender isso. Para que todo que nele crer... Vamos buscar agora os sinônimos de crer em João. O primeiro sinônimo, um dos sinônimos mais usados, é amor. Nesse próprio contexto, João 3,19, olha que interessante, e veja como João vai brincar no bom sentido com o significado de crer, de fé. Olha quais palavras ele vai usar, e aí você começa a entender o tipo de fé que salva. O que é crer para não perecer? O que é crer para ter vida eterna? João 3,19. E a condenação se baseia nisto. Opa, isso aqui tem que te chamar a atenção. O que é ser condenado? A condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo. A luz de Deus é Cristo. Está lá em João 1. A luz de Deus veio ao mundo. Mas as pessoas não creram. Está correto. Se João escrevesse, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas não creram. Estaria corretíssimo. Mas ele usa um outro verbo, ele diz, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Então João está te dizendo já de cara, amar é sinônimo de crer. Eu creio em Jesus, eu amo Jesus. É a mesma coisa. Amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Outro verbo para crer, aproximar. Por isso que em Mateus a gente ouve o chamado de Cristo. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aproximem-se de mim. É a mesma coisa de crer em mim. Creia, aproxime-se, ame. Pois quem pratica o mal, João 3,20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Se aproximar de Jesus é isso, é permitir que a luz de Deus ilumine os cantos escuros da sua vida. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, crer é sinônimo de amar, de se aproximar, de ir. Outro texto, João 5,39. João 5, 39 e 40, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto, vocês se recusam a vir a mim. Ele poderia dizer, vocês se recusam a crer em mim.
Então, gente, o que é crer? Crer é algo que envolve seu coração amar. Envolve sua presença sob a luz da graça. E envolve um ir e estar com Ele. Porque quando a gente usa o verbo crer, geralmente, dá a ideia assim, eu acredito. Mas se o seu coração não está no que você acredita, é mentira, você está enganando quem? Se você não se aproxima daquele ou daquela que você diz amar, se você não vai, se você não permanece, isso é crer. É se colocar sob a luz, bem pertinho, é dedicar o coração, as afeições. João 6,37, aquele que o Pai me dá, virá a mim. É vir a Jesus. João 6,64, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Então esses versículos atestam que no Evangelho de João, a fé salvadora, ou o crer verdadeiramente, é o ato do coração que ama. Do coração que ama e que por amar te leva a Cristo. Fé envolve cabeça, cognição. Fé envolve coração, emoção. Fé envolve comportamento, atitude. Portanto, crer é receber a Cristo como algo precioso, delicioso, saboroso, prazeroso. João 1, 11 e 12. Diz assim, João 1,11, veio ao seu próprio povo, e esse povo não creu, mas não é isso que João diz, veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Veja, o antônimo de crer, não é simplesmente não crer, é rejeitar, é dizer eu não quero, é virar as costas. Portanto, o sinônimo de crer é amar, se juntar, ir, desejar, querer. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, esse é o sinônimo de crer. Aceitar, deu o direito de se tornar filho de Deus. Ir a Jesus, portanto, amar a Jesus, crer em Jesus, tudo isso é fé. Mas tem mais, gente. Você vai a Jesus para fazer o quê? Vamos ver o que João diz? Vamos ver outro sinônimo de fé. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Crer e vir para matar a fome. Em João 4, de 13 a 14, Jesus diz, quem bebe desta água logo terá sede, outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então ter fé é ir a Jesus para você matar a fome, matar a sede, é comer e beber e buscar se saciar. Então ter fé do modo que salva é bem diferente de apenas crer, acreditar. Tem muita gente que diz que acredita em Jesus, senta nos bancos da igreja, dizima, mas o coração não busca matar mais a fome e a sede em Jesus, não tem afetos. Sabe aquele marido que diz que ama, e o filho olha, a mulher olha e fala assim, você fala da boca para fora. Jesus fala isso dos fariseus, vocês me louvam da boca para fora, o coração não está nisso. Vamos caminhar para a conclusão. Por que ter fé? Porque fé é o que glorifica a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o meio que Deus escolheu para nos salvar. Fé revela a nossa dependência. Fé revela a nossa humildade.
Então, se ter fé que salva é a fé que vai para comer e beber de Jesus, sabe o que é fé? É você chegar com as mãos em concha diante de Deus e dizer assim: me dê do Senhor. É humildade. É reconhecimento de que o Senhor é a única fonte capaz de nos saciar para sempre. Por que ter fé? Por que Jesus exige isso? Porque é reconhecimento. Ele recebe a glória, porque nós vamos a Ele, e Ele nos salva e nos sacia e nos satisfaz. Ele é o nosso maior prazer. A gente pode dizer como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Isso é fé. Senhor, ainda que o Senhor tire tudo de mim, se eu tiver o Senhor, tua graça me basta. Isso é fé, isso agrada a Deus. É você dizer: fé é a única coisa capaz de dizer: tire de mim tudo, mas eu tenho meu Salvador. Isso glorifica a Deus. Fé é como o marido que traz a esposa para Curitiba numa série de conferências, e aí entra no quarto do hotel com ela e vira para ela e fala assim: amor, sabe por que eu te trouxe aqui para passar esses dias comigo? Aí ela: por quê, amor? Eu digo: é porque seu aniversário, né? Se eu tivesse vindo, você ficado lá em Goiânia, você ia achar ruim que eu não passei o aniversário com você, então eu te trouxe. O que ela ia dizer? Tchau. Você vai dormir na recepção. Mas eu não disse a verdade. Ué, é verdade, ué. Se eu ficasse lá, bom, pastor, eu vou. Poxa, amor, meu aniversário, você vai me largar aqui? Ah, então tá bom, vamos comigo. É verdade, ela veio. Se eu a deixasse lá, ia ser ruim. Mas não é só isso. Olha a diferença. A gente entra no quarto. Amor, sabe por que eu te trouxe aqui? Porque, olha, depois de 24 anos, é a primeira vez que a gente vai passar esse tempo tão bom. É tão bom estar com você. Oh, meu amor, a noite estava ganha, os irmãos correriam risco de eu não estar pregando aqui, meu povo, nesse friozinho. Isso é fé. É dizer: para onde eu irei, só tu tens palavras de vida eterna. Isso glorifica o Salvador. Revela que seu coração está lá. E a última pergunta: como cultivar essa fé? Eu poderia te ler vários textos, o tempo estourou. Mas deixa eu tentar resumir. Como cultivar a fé? Em primeiro lugar, você vai a Deus e diz: Senhor, meu coração tem buscado a glória dos homens. E isso não te agrada. Me perdoa. E inclina meu coração para o Senhor. Me dá um coração que ama o Senhor. A primeira coisa é essa, é você reconhecer diante de Deus, em oração, que o seu e o meu coração é como um cachorro sem dono, se a graça de Deus não nos atrair e não nos encolerar. Como cachorro sem dono, você vai atrás de quem te der o maior pedaço. Esse é o coração de um homem entregue a si mesmo, um cachorro sem dono. Que além de viver de mão em mão, apanha, mas não sai de perto, porque é a única mão que ele tem para comer, o pecado. Então, como nutrir fé? Como ter fé? Primeiro é dizer isso: Deus, sem a sua graça eu sou um cachorro sem dono. Segundo lugar, você tem que abrir a Bíblia e começar a ler. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra, ler a palavra. Sabe a criança, meus filhos, meu filho sempre gostou dos heróis, a gente ia para o cinema. Você já reparou que quando você vai para o cinema, você vai assistir, meu herói favorito é o Homem de Ferro, Tony Stark. Aí você entra no cinema, você assiste aquela 2 horas de filme. Você se inspira com o herói. Fala aí do Tom Cruise. Você acaba de assistir o Tom Cruise, você corre na Hering, compra uma camiseta branca, compra uma calça jeans, compra uma jaqueta.
Você está igual o Tom Cruise, se achando, e o pânceps. Por quê? Porque o herói te encanta, você quer ser como ele, você quer viver como ele, não é assim? A criança dorme com a camiseta do herói, está fedendo, suja, ela não deixa lavar, porque ela não pode ficar sem o superpoder da camiseta. Não é assim? Como é que você tem que ler a Bíblia? Como uma criança que vai para o cinema. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse, todo dia. Deus, revele-se a mim aqui. Eu quero me encantar com o Senhor, com a sua pessoa, com quem tu és. Revele-se a mim. E na medida em que você vai ouvindo do que a Bíblia diz sobre Deus, quem é Deus, como Ele ama, como Ele age, como Ele é poderoso, como Ele é gracioso, como Ele é justo, como Ele é santo. Na medida em que Deus vai se revelando pela sua leitura diária, ouvindo a pregação do seu pastor, na medida em que Deus vai se revelando pela palavra, pelos cânticos, daí a importância de cânticos centrados em Cristo e nas Escrituras. Na medida em que você vai vendo, vai assistindo a cena pela leitura bíblica, seu coração vai se enchendo desse Deus e você diz, isso é o meu Deus. O grande herói da Bíblia não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não são os profetas. O grande herói da Bíblia é o próprio Deus. E ele se revela a nós, de Gênesis a Apocalipse. Então primeiro você ora e diz, Deus, fisga meu coração. Deus, segundo, abre meus olhos para eu enxergar o Senhor nas Escrituras. Você vai mantendo a sua fé. Como eu devo agir? Como eu devo viver? E em terceiro lugar, você se conecta com a comunidade da fé, com a sua igreja local. Em programas como este, que o pastor anunciou no início do culto, dos 60 mais, você se conecta, você se conhece, você se diverte juntos. E a partir daí você cria vínculos que vão para além dos momentos gostosos da comunhão e da brincadeira. Aquele irmão com quem você vai criando vínculo, jovem tem que aprender a fazer isso também, adolescente. E aí depois você chama ele num canto, toma um café, começa a falar do seu coração, fala, olha, eu não tenho conseguido ler a Bíblia. Você tem? Que dica você me dá? Ferro afiando ferro. Olha, eu não tenho conseguido orar, ora por mim, ora comigo, deixa eu ouvir você orar por mim. A fé cristã, ela é individual, porque eu e Deus em Cristo, mas ela não é individualista. A gente vive no corpo, que é a igreja. Se você andar pela cidade de Curitiba e achar, digamos, uma orelha na calçada, o que você vai fazer? Um joelho, uma perna, um dedo, uma coxa na calçada. Não é o time, não. É a coxa na calçada. Você vai achar aquilo feio, mas tem muita gente assim. Na pandemia a gente ouviu muito isso, infelizmente. Não, a igreja sou eu. Mentira, você não é a igreja. Me mostra um versículo que fala que você é a igreja. Você é membro do corpo. A igreja é quando ela se reúne, quando ela se espalha, são membros do corpo espalhados pela cidade. Eu sou o templo do Espírito. É o máximo que você consegue tentar para me convencer. E eu vou te dizer o que Paulo quer dizer com aquilo. Quando ele fala você é o templo do Espírito, ele não está te dando uma desculpa para você não se reunir com a igreja. Ele está dizendo, não deite o seu corpo em prostituição. Quando ele diz que o Espírito habita em você, seu corpo é o templo, não é a maneira de dizer você não precisa da igreja, porque você é o templo. Ele está dizendo, não coloque o seu corpo em pecado. Mas nós precisamos do corpo, uns dos outros, para nós estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, a fé. Então, 3 coisas. Senhor, fisga meu coração, inclina meu coração, muda meu coração. Ore assim pelo seu filho.
Vá atrás dele, fisgue ele, traga ele. Segundo, Senhor, a Bíblia, abri a Bíblia, ilumine meus olhos. Eu quero ver o Senhor, e na medida que eu enxergo o Senhor em palavras, posturas, práticas, eu quero que meu coração se encante, a ponto de eu sair e me sentir vestido de Cristo, como a criança se veste de super-homem, vestido de Cristo. E agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E em terceiro lugar, você se conecta com a igreja. De novo, para criar relacionamentos intencionais que vai estimular um ao outro. É disso que a gente precisa. Para ter e manter fé. Que Deus te abençoe. Oremos. Deus querido, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e multiplique-os. Faça viva a nossa fé, verdadeira, vibrante. Em nome de Jesus Cristo. Amém.